João, capítulo 18, os versos de 33 a 37, eu farei essa leitura. João, capítulo 18, de 33 a 37. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito?" "Por acaso eu sou judeu?" disse Pilatos. "A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo." "Então você é rei?" perguntou Pilatos. "É o Senhor que está dizendo que eu sou rei." Respondeu Jesus: "Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz." Amém. A comunidade pode se sentar. Cristo, o Rei do Universo, aquele que nos traz a paz e o Evangelho de Boas Novas, que já está conosco e nós esperamos que faça frutos em nós. Você vai imaginar comigo uma situação, e não importa se você é bom nisso ou não, mas imagine comigo, você fez uma comida muito saborosa. Você fez uma comida muito saborosa. Mas seus convidados duvidam que você tenha feito algo tão gostoso. Então você fez uma comida muito, muito, muito gostosa, muito saborosa, que encheu a sua casa de cheiros, de temperos. Mas os seus convidados duvidam que tenha sido você que tenha feito algo tão gostoso. Como você acha que eles vão se manifestar a respeito disso? Uma possibilidade que nós podemos levantar: você que fez este prato delicioso? Essa é uma forma que seus convidados podem perguntar a respeito daquela comida gostosa que você fez. Você que fez esse prato delicioso? Ou a segunda opção: você? Desde quando você cozinha bem assim? Então nós temos duas situações. Quando você fez uma comida muito gostosa, inegavelmente gostosa, mas os seus convidados duvidam que você tenha feito aquela comida. E aí você tem pessoas que podem perguntar: foi você que fez essa comida gostosa, deliciosa? Ou alguns podem perguntar: você? Não acredito que você tenha feito algo tão bom assim. Não acredito que você cozinhe tão bem assim. Quando você duvida que alguém seja mesmo aquilo que diz que é, você pergunta se ela é aquilo mesmo ou questiona debochando. Como é que é a nossa relação com as pessoas a respeito daquilo que elas fazem? Principalmente quando é algo bom ou quando é algo muito bom. Como é que nós fazemos? Nós procuramos ir de bom grado, querendo saber, como alguém que quer saber: foi você que fez? Ou a gente debocha das pessoas, a gente julga, a gente duvida, a gente quase que quer dizer que é impossível que você faça algo tão bom. Pois já no versículo 33, precisamos ler sem ingenuidade, pois a tradução para a nossa língua não foi capaz de captar a ironia de Pilatos ao interrogar Jesus. Pilatos trabalha com uma ironia ao interrogar Jesus. Você é o rei dos judeus? A gente lê como isso? Você é o rei dos judeus? Ou você acha mesmo que você é o rei dos judeus? Será que você tem a capacidade de ser rei dos judeus? Logo você? Então a forma como nós lemos, ou a forma como o texto chegou até nós,
pode mudar completamente a nossa relação com esse Cristo Rei do universo. Uma leve ironia transforma totalmente o que de fato pode ter ocorrido naquele diálogo entre o governador romano Pilatos e Jesus, o prisioneiro. Jesus aqui é prisioneiro. Nem ele diz que é rei. Uma coisa a gente precisa entender, que aqui Jesus é um prisioneiro. Você, rei dos judeus? Então isso começa a mostrar para nós, quando a gente também é Pilatos. Começa a mostrar para nós em situações quando a gente não quer acreditar na bondade, não quer acreditar na capacidade das pessoas. Sabemos que a acusação feita pelos judeus, pelos líderes judeus contra Jesus, é de fundo religioso. Os judeus fazem uma acusação de fundo religioso a Jesus. Eles não disseram, Jesus vai ser preso ou deve ser preso e condenado porque Jesus é do partido A ou do partido B. Jesus deve ser preso e condenado por motivos religiosos. Mas para que o Messias fosse eliminado totalmente, e a ideia é de eliminar mesmo, para que ele fosse eliminado totalmente, era preciso transformar a acusação religiosa em acusação política. Porque Pilatos é um governador, está numa posição política, ele toma decisões políticas e não religiosas. Por isso Jesus é entregue aos romanos. E como podemos afirmar isso? Ora, é preciso voltar alguns versículos antes, de João 18, o versículo 29 até o 31, quando levam Jesus ao palácio de Pilatos. E lá diz assim: Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: O Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: Levem este homem e julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: Nós não temos o direito de matar ninguém. Não há na lei judaica um suposto crime religioso que Jesus tivesse cometido que o levasse à morte. A acusação que é feita contra Jesus, num cunho religioso, não o levaria à morte. E os judeus querem eliminar Jesus. Então precisa ir para outra instância, uma instância política. Não restam dúvidas que o plano é matar Jesus. Mas a cada instância pela qual Jesus passa, cada grupo lava as mãos. Os judeus lavam as mãos. Nós não podemos matá-lo. Isso cabe a Pilatos. A gente vai ver depois que também será passado para outra instância. Roma assume a execução desde que o criminoso tenha cometido o crime pelo qual foi acusado. Então a política de Roma determina que o criminoso será punido desde que se prove que ele cometeu um crime que Roma reconhece como crime. Por isso faz sentido a ironia de Pilatos. Jesus não aparenta ser um líder revolucionário. É de duvidar que ele seja um rei. Está aí o problema político. Para Pilatos colocar Jesus como criminoso, um rei. E ali havia só um governador possível para Roma. Como que pode haver um outro? Então, deixou de ser um problema religioso para ser um problema político, quando eles querem que Jesus assuma de público que ele é rei. E por isso que Jesus responde: não fui eu que disse isso. Quem está dizendo isso é você, ou são os judeus. Então, são articulações políticas que Jesus também usa para que as pessoas falem a verdade. Porque a verdade liberta. Nós cantamos isso. E Jesus aqui está fazendo a verdade aparecer.
Mas como todo político de carreira, como nos dias de hoje, Pilatos se sente ameaçado quando Jesus joga a pergunta de volta para ele. Sem saída, Pilatos insiste e espera que Jesus assuma o crime de autoproclamação de rei, de autoproclamar-se rei. Pilatos espera que Jesus se assuma rei na frente dele. No entanto, a resposta de Jesus é insuperável. Meu reino não é terreno, não é deste mundo. Meu reino não é como os humanos constroem os seus reinos. Meu reino não é como nós aqui fazemos os nossos reinos. Meu reino não é esse que você fica duvidando se a comida foi feita pela pessoa que fez a comida, e uma comida gostosa. Meu reino não é esse reino onde as pessoas se matam. Meu reino não é um reino onde se escraviza pessoas. Então Jesus vai colocando, na sua resposta, algo com o que Pilatos não vai poder lidar. No plano político, nem no religioso. Pelo poder divino de Jesus, certamente um hipotético exército de seguidores dele aniquilaria facilmente Pilatos e suas tropas. Jesus ainda afirma que há um poder com ele, que se fosse no plano terreno, não seria fácil para Pilatos encarar. Porque são muitos os seguidores do Cristo. E aqui nós não estamos falando só de cristãos. Nós estamos falando da pessoa que faz uma comida muito gostosa. Quantas pessoas neste mundo que não se declaram cristãos fazem comidas muito gostosas, que ajudam as pessoas a se alimentar, que ajudam as pessoas a se libertarem? Quantas pessoas no nosso mundo, no nosso plano terreno, não se autoproclamam reis ou chefes de cozinha com 5 estrelas Michelin, mas que salvam vidas? É nesse plano que Jesus está falando para Pilatos, de um reinar que não é o reinar como nós construímos os nossos reinos. Então, primeiro, Jesus responde que o reino dele não é deste mundo e que ele poderia sim ter um exército capaz de derrotar Pilatos. E segundo, o reinado de Jesus não inclui nenhuma característica militar. Ou seja, a derrota que Jesus fala até no plano terreno não é uma derrota militar. A derrota de Jesus é pela paz. Quantas vezes Jesus e os textos das mensagens de Deus para nós, na Bíblia, falam sobre largar as armas e pegar o arado. Um exército que larga suas armas e pega o arado, ao invés de matar, mas salvar vidas, ao invés de matar, mas alimentar pessoas. É sobre esse reino que, mesmo no plano terreno, Jesus, liderando, é capaz de enfrentar Pilatos, sem matar Pilatos, sem matar ninguém. Então esse reinado de Jesus não inclui nenhuma característica militar ou que suscite qualquer tipo de violência. Portanto, trata-se de um reino que transcende a limitada realidade e noção de poder de qualquer ser humano. E aí a gente volta àquela ideia da nossa comida gostosa que as pessoas duvidam que nós teríamos feito. É muito limitado a gente pensar que alguém não é capaz de fazer uma comida gostosa. É muito limitado a gente pensar que alguém não seja capaz de colocar a sua vida para salvar a vida do outro. É muito limitado pensar assim. Mas infelizmente a nossa sociedade pensa assim, porque nós colocamos a moeda, o dinheiro, como a única possibilidade de ajudar as pessoas e não a nossa capacidade. Em primeiro lugar, nós colocamos o nosso bolso como medida para ajudar as pessoas e não a nossa capacidade, que pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Hoje, na nossa aula dos jovens, a nossa irmã diaconisa Rebeca
trouxe para nós uma interpretação fantástica da moeda, e a gente lembra da viúva pobre. Nós temos moedas que não são valores financeiros, que são as nossas pequenas capacidades de ajudar a salvar vidas ou salvar momentos de vida. Às vezes o exemplo pode ser uma crise de ansiedade e você pode saber lidar com isso. Às vezes o exemplo pode ser alguém passando fome e você pode saber lidar com isso. Às vezes pode ser alguém sofrendo violência doméstica e você pode saber lidar com isso. E essa é a sua moedinha, você pode dar ela por inteiro. E não tirar do bolso uma moeda de valor monetário, mas tirar de dentro do seu próprio ser, isso que a gente pode chamar de moeda, mas que é um dom, um talento que serve à salvação, que serve ao reino de Deus. O exemplo lá no início era de fazer uma comida gostosa, que é um exemplo muito fácil da gente lidar nos nossos lares, na nossa realidade. Mas esse exemplo é ampliado no reino de Deus para qualquer atitude boa de salvação que você possa ter e que não é ligada ao seu dinheiro, não é ligada ao sistema humano, ao sistema financeiro. Todas as respostas de Jesus são reafirmações da verdade. Todas as instâncias o julgaram e nenhuma abalou a sua inocência. Em nenhum momento, qualquer um dos acusadores, na religião, na política ou em qualquer situação, conseguiu tirar a inocência de Jesus. Tanto é que ele é morto por um clamor inflamado, insuflado, influenciado, montado, manipulado do povo. Porque pela boca do povo, nem o povo diria para matar Jesus. Se fosse como fazem hoje, as pesquisas eleitorais, que umas são influenciadas, outras são espontâneas. As espontâneas dão um tipo de resultado, as influenciadas dão outro. Espontaneamente, um povo pobre jamais pediria a morte de Jesus. Espontaneamente. Ninguém é capaz, somente quem sofre, querer que o outro sofra. Concluindo, irmãs e irmãos, sempre que as pessoas duvidam dos nossos dons e talentos, ou de quem somos, elas estão se colocando do lado da mentira. Então você é rei? Perguntou Pilatos. Jesus escancarou esse comportamento presente nos líderes religiosos e políticos e em nós. Esse foi o trabalho de Pilatos, em vão. Tanto é que precisou apelar para a manipulação do povo. Jesus se colocou no centro do processo de julgamento e cada um dos envolvidos deveria escolher um lado. Jesus não foge do processo injusto e ainda faz com que as pessoas se posicionem, escolham, se posicionem e escolham um lado. E aqui nós temos a mentira ou a verdade. São os dois lados possíveis. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Quando as pessoas querem eliminar umas às outras, elas mentem, distorcem a verdade. Seus pensamentos, os meus também. A pergunta para nós. Os seus pensamentos e atitudes têm sido verdadeiros? Os seus pensamentos e atitudes têm sido verdadeiros? Os meus pensamentos, as minhas atitudes têm sido verdadeiros? A lei de Deus está em sua mente e escrita no seu coração? A lei de Deus está escrita na sua mente e no seu coração? Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz, a voz de Jesus. Foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Amém.